E aí, meu povo querido, mais uma aula nossa de função do primeiro grau, de função polinomial, beleza? E a gente avançando em função. Se liga! Então, trago agora o conceito de função afim, ela em um contexto mais amplo, tá? Não estou pensando em situação-problema, como a gente terminou a aula passada. Se liga! Toda função dessa forma, tá? Tais que A e B, que são os coeficientes, é como um AN e um A0, tá? Na verdade só tem dois A's, então seria um A1 e um A0, tá? Por quê? Porque no máximo o meu X tem grau 1, tá? Aqui também tem o X, lembra que a gente falou na primeira aula de polinômio, só que é elevado a zero, não precisa aparecer. E no máximo, esse tipo de função que eu estou vendo agora é um polinômio, mas um polinômio de no máximo grau 1, beleza? Tá? Que esse A e B sejam números reais. A gente viu como é uma função polinomial, e é uma função polinomial que não está atrelada a uma situação problema, pensando nela como qualquer, um polinômio qualquer, eu posso jogar qualquer valor em x. Aqui são números, tá? Por exemplo, eu posso ter a função f de x igual a 2x menos 5. É uma função afim, é uma função polinomial do primeiro grau, tá? Nesse caso, eu posso jogar qualquer número aqui, posso, no lugar da variável x, qualquer valor. Então eu digo que o domínio dessa função, quem é? Os números reais. E aí eu já avanço para vocês. Eu posso obter qualquer valor também. Se eu jogar números positivos, eu vou obter a maioria positiva, dependendo também do valor. Se eu jogar 2 aqui, ainda dá negativo. Mas quanto mais eu jogo positivo, eu vou gerar positivo. Se eu jogar números negativos aqui, eu vou obter valores negativos também. Se eu jogar números fracionários, eu vou obter fracionários. Irracionais, eu agora posso jogar aqui, eu vou obter irracionais. Então, o domínio é real, posso jogar qualquer valor. E melhor ainda dizendo, a imagem também será real. Se não tiver restrição, se não for uma situação problema, onde eu precise analisar os dados, se for simplesmente uma expressão de função afim, o domínio é sempre real e a imagem é sempre real também. Beleza, galera? Então se liga. Eu também poderia ter essa outra função, e aí eu vou começar... Aliás, ainda não vou começar não. Eu vou chamar isso aqui de g de x igual a menos 3x. Ainda é uma função do primeiro grau? Ainda é uma função do primeiro grau, tá? É uma função afim, porque está nesse formato. Uai, Celso, mas não está faltando alguma coisa não? Não, não está faltando, eu só não estou vendo explicitamente. Aqui em cima, quem era o A? 2. Quem é o B? Menos 5. Quem é aqui embaixo o A? Menos 3. Quem é o B? 0. Tá? Quem é o domínio ainda, meu povo? Real. Quem é a imagem? O conjunto, tá? Conjunto, domínio, conjunto, imagem, tá? Porque isso aqui é um conjunto de números, ok? É muito comum o pessoal falar quem é domínio, quem é imagem, mas é o conjunto. Quando eu estou falando quem é domínio, é o conjunto domínio. Beleza. Se liga. Aqui ainda é uma função afim, ainda consigo ver o A e consigo ver o B. Bom, e se eu escrevo esse tipo de função, h de x igual a 5, ainda é uma função afim? Hein? Ainda é uma função afim. Porém, quem é que eu não vejo explicitamente? O A. O A vale quanto aqui? 0. Ao multiplicar 0 pela variável, a variável não vai aparecer. A gente viu nos exemplos primeiros, né, da aula passada, pensando no polinômio geral. E quem é o B? 5. Nesse caso aqui, diferente desses dois casos, ainda é uma função afim, mas não é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque não aparece explícito a variável de primeiro grau. Não tem variável explícita aqui, só tem o termo independente, que o B funciona como termo independente, beleza? Essa função aqui eu vou chamar de função constante. Uai, Celso, por que função constante? Gente,
Jogue valor de x aqui nessa função, né? O domínio ainda é real. Ainda é uma função afim, tá? Jogando x igual a 2, qual é a imagem de x igual a 2? 5. Jogando x igual a 3, qual é a imagem de x igual a 3 nessa função? 5. A função, ela não muda a imagem. A imagem, para qualquer valor que eu atribua nela, como o valor aqui é um x elevado a zero, é como se eu estivesse fazendo 3 elevado a zero, dá 1 vezes 5. 5 elevado a zero, dá 1 vezes 5. Então, isso aqui sempre resultará em quanto? 5. Porque o x não está explícito aqui. Por isso que eu vou chamar de função constante. Nesse caso aqui, o conjunto imagem da função h não é mais real. Nessa era e nessa de cá era. Mas nesse caso aqui, o conjunto imagem, para qualquer valor que eu atribuo, o domínio ainda é real. Para qualquer valor que eu atribuo, será o quê? 5. Tem apenas um elemento. Beleza? Então, só para recapitular antes de avançar, eu tenho uma função afim. Ela tem esse formato. Para qualquer valor de A e B real. São números que eu coloco aqui dentro. Qualquer número. Raiz, fração, número negativo, número positivo, no lugar do A e B. Beleza. No formato geral, esse aqui, no formato geral, eu sempre vou poder colocar qualquer valor. Por isso que eu digo que o domínio dessa função afim é real. Se o meu formato não zerar o valor de a minha variável independente, que nesse caso eu estou escrevendo como x, ela vai aparecer explicitamente. Então, toda vez que eu mudar o valor dela, o valor da minha imagem muda também. Então, eu vou ter infinitos valores do domínio, gerando infinitos valores de imagem. Por isso que eu digo que a imagem é real também, tá? Mas, se o meu A se anular, se o meu A for zero, a minha imagem não é mais infinita. O meu domínio ainda é infinito, porque eu posso jogar qualquer valor no lugar da variável independente x. Aqui é como se eu tivesse um x elevado a zero. Mas qualquer desses valores vai estar elevado a zero, dá sempre 1. 1 vezes o valor que está aqui é sempre o valor que está aqui. Então, nesse caso, quando A for nulo, que a variável não aparecer explicitamente, tá? O que é que significa? Que a imagem vai ser constante e igual ao resultado que aparece aqui, que é o valor de B. Tá? Eu vou resumir isso daqui agora. Se liga. Então, pessoal, o que eu acabei de falar aqui no nosso início atrelado à definição de função afim. Que se eu tenho qualquer função f de x igual a ax mais b, isso é uma função afim. Beleza. Só que nem toda função afim é uma função do primeiro grau. Se esse A zerar, eu vou chamar isso de função constante. Então, quais são as situações que acontecem? Se o A for diferente de zero, eu vou ter o quê? Uma função, vou abreviar assim, tá? Do primeiro grau. E se a minha função for função do primeiro grau, por exemplo, deixa eu botar aqui, um f de x igual a 5x menos 7. Pronto, botei um exemplo. Se a minha função for uma função do primeiro grau, o domínio dela sempre será o quê? Real. E a imagem dela sempre será o quê? Real também. Não tem restrição do que eu coloque. Beleza? Agora, se esse A for nulo, eu vou chamar isso de quê? Função constante. Por exemplo, eu vou ter uma h de x, para não ficar toda hora chamando de f, igual a menos 2. Né? Ixi, menos 2. O a é nulo, só ficou o valor de b. Tá? E quando eu falar de a não nulo e a nulo,
O B não importa. Se o B for nulo aqui, continua sendo função do primeiro grau. A gente viu um exemplo nesse instante. Então, não estou muito preocupado com o B. Ó, independente do B. O B pode ser real, pode ser nulo, pode ser não nulo, não me interessa. Tá? Inclusive, se for nulo aqui também, ó, seria um h de x igual a zero. Ainda é constante, sempre 0, 0, 0, 0. Se liga. Então, nesse caso, o domínio ainda é real. Agora, a minha função h, por isso que eu boto d de h, ainda é real. E qual é a imagem, meu povo? Só tem uma quando é constante. É o conjunto unitário igual a esse valor que aparece. Porque se acontecer isso, sobra apenas o valor de quem? De B. Então, vai ser imagem igual ao quê? Ao próprio valor de B. Se liga, tá? Bora continuar. E aí, pessoal, para a gente findar essa aula de hoje, se liga. Lembra que a gente falou de zero da função semana passada? Isso para qualquer função, né? Agora a gente vai poder brincar um pouco com cada função e seu tipo de zero. Beleza? Olha só, a gente está vendo a função afim. A gente sabe que o formato da função afim é o quê? Ax mais b. Se esse a for diferente de zero, é uma função do primeiro grau, independente do valor de b. Se esse a for igual a zero, é uma função constante, beleza? Mas esse formato é sempre de uma função afim. Beleza. Então, só lembrar que a gente acabou de falar, a diferente de zero, eu vou ter o formato ax mais b, ou só ax, só para ser enfático, isso se o b for zero, aqui é se o b for diferente de zero, ou se o a for igual a zero, eu vou ter o meu formato f de x igual a b, aproveitar aqui que eu estou fazendo essa coluna, ou f de x igual a zero, se o b for zero, tá? Aproveitando, porque eu quero brincar aqui um pouco de zero da função. Lembra aí, gente, da semana passada, quando é que eu tenho zero da função? Quando existe um x pertencente ao domínio da função, ou existe, se liga. Esse existe também tem um símbolo na matemática, tá? Você vai colocar um E virado para cá. Isso significa existe. Então, existe um x no domínio, implicando que a função, no momento que eu jogue esse x, fica nulo, ou fica nula. Ou seja, a imagem se anula, o y se anula. Isso se eu estiver usando y e x, mas eu posso usar outras letras também. Quando a gente começar as aplicações, a gente vai usar outras letras, lá nos exercícios. Se liga. Mas beleza. Olha só. Se eu tiver uma função do primeiro grau, se eu tiver esse formato aqui, quando é que eu consigo anular essa função? Tá? Se eu tivesse primeiro caso, chamar aqui de primeiro caso e de segundo caso. Se eu tiver o primeiro caso, quando é que existe um x tal que a minha função seja zero nesse formato? Quando o ax mais b for zero. E aí o que acontece? Aqui é número, né? Uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Ax é igual a menos b, tá? Positivo vem negativo. Se for negativo, vem positivo, porque b é qualquer valor, tá? Pode ser negativo ou pode ser positivo. Quando tiver número, você vê melhor. Então, x é o quê? Menos b sobre a. Mas, gente, isso aqui não é fórmula, não. Não quero ninguém gravando, não. Só estou fazendo uma coisa genérica, tá? E se eu tiver a segunda situação? Existe um x tal que f de x seja zero, nessa segunda situação, olha só, assim, nesse primeiro caso, aqui é o geralzão, se o b for diferente de zero, mas e se o b for igual a zero, povo? É só você colocar zero aqui. Então, quando é que isso aqui será zero? Quando x for zero. E aí, qualquer número que eu multiplique por zero vai dar o quê? Zero. Quando é que isso aqui, que é o zero da função, que eu estou zerando a função, vai ser zero? Quando no lugar do x eu colocar o valor menos b sobre a. Tá? Mas eu não quero ninguém gravando, não.
Só lembra da ideia de zerar, tá? Aqui eu estou fazendo algo genérico. Se liga. Quando é que essa primeira expressão vai ser zero? Quando eu jogar um valor de x, lembrando que não depende diretamente do valor de x. Nessa situação aqui, nunca vai ser zero. Por quê? Porque o b não é zero. Então isso aqui nunca anula, é uma coisa constante, a gente já falou disso. E quando é que isso aqui vai ser zero? Se o b for zero, sempre vai ser zero, tá? Então, quando é que isso acontece na segunda situação? Vou botar aqui, asterisco 1, 2 asteriscos. Nessa primeira situação do primeiro asterisco, nunca. Nessa situação dos dois asteriscos, sempre. Tá? Para qualquer valor de x que eu jogue aqui, sempre vai ser zero, porque o b vale zero. Para qualquer valor de x que eu jogue aqui, nunca vai ser zero, porque o b não vale zero. Vou fazer isso com números. E aí, meu povo, então, bora fechar a ideia, que eu sei que vocês não gostam muito de ficar só trabalhando com letras. É porque eu tenho que fazer o formal também, gente. Se liga. Olha só, se eu tenho essa função, f de x, ou cansei de f de x, viu? Vamos mudar, vou mudar as coisas aqui. Eu vou chamar de um h de t, igual a 5t mais 10. Pronto. Aqui ainda é uma função afim? É uma função afim. Por quê? Porque a variável, que nesse caso agora a variável independente é t, está no primeiro grau. O a não é zero, tá? Então é uma função do primeiro grau, é uma função afim, beleza. Como é que eu acho o zero da função aqui? Bom, nas aulas anteriores, na semana passada, era procurar um x que se anulasse. Mas esse procurar um x é procurar o valor daquela variável independente, e nesse caso do meu exemplo é o t, de tal maneira que a função que dependa dessa letra seja nula. Tá? Eu estou querendo. Qual é o t que zera isso aqui? Bom, é simples. Aqui é só fazer o quê? 5t mais 10 igual a zero. Ou seja, 5t igual a menos 10. Que é aquele menos b nesse instante que a gente estava vendo de forma genérica. Ou seja, t igual a menos 10 sobre 5, que é o menos b sobre a. Logo dá menos 2. Então, t igual a menos 2 é o zero da função. Inclusive, quantos zeros tem uma função do primeiro grau ou afim? No máximo 1. Uma função afim tem no máximo 1. Porque pode ser que não tenha zero. Né? Por exemplo, eu teria uma g de m, tá? A minha variável agora é m, vamos mudar as letras, igual a 7. É uma função constante, que não está dependendo de m. Aqui é como se fosse o b, lembra? Aí eu pergunto, qual é o valor de m tal que g de m é zero? Quando é que g de m é zero? Gente, está escrito aqui, nunca. Aí você responde o quê? Não existe, esse símbolo não existe. Não existe m pertencente aos reais, tal que, ponto e vírgula, g de m seja zero. Tá? Nunca. Esse é o famoso nunca. Você não joga valor nenhum aqui para zerar. Tá? Então, a ideia é essa, viu, gente? A mesma ideia da semana passada, só que agora eu estou entrando com esse raciocínio também. Pensar que também não pode não existir zeros da função. Tá? Então, a função afim pode ser uma função do primeiro grau, se o a não for nulo, ou pode ser uma função constante, se o a for nulo, foi o que a gente viu. Se for função do primeiro grau, vai ter zero da função? Vai, sempre. Quantos zeros da função? 1. É só você pegar a expressão e igualar a zero. E aí acha o valor da variável independente que torne a função nula. Se for uma função constante, quando é que vai ter zero? Só quando essa função valer zero. Caso contrário, se ela não for nula, nunca se anula, porque ela é constante.
Se liga. Bom, eu vou ficar por aqui na nossa aula. A gente falou horrores de um assunto que é fácil, tá? Mas que eu quero que vocês entendam muito bem. Então curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez e até a próxima aula. Valeu!